Muito bem, estamos começando mais um programa Doctor Entrevista e o meu convidado de hoje, vamos ver se você adivinha. Ele é professor há 16 anos, ele é mestre em Física pela PUC Minas, é especialista em docência do ensino superior. Em 2010, ele recebeu o Prêmio de Divulgação Científica da Secretaria Estadual de Ciências, Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais. Atualmente, ele desenvolve equipamentos científicos e didáticos para laboratórios, né? E é apresentador do programa Ciências com Vida. Lembra quem é? Professor Reginaldo, professor Bugiganga, seja muito bem-vindo ao Doctor Entrevista. É um prazer meu, eu que agradeço, estou um pouco nervoso. Ah, tá nervoso? Por quê? É porque aqui fica muito certinho. Aqui é muito certinho? Você é mais despojado, né? Exato. Olha só, mas é tranquilo aqui. Eu vou começar te perguntando quem é o Reginaldo por trás das câmeras. É fácil de responder essa, né? O Reginaldo por trás da câmera, como eu posso dizer assim. Sou de Bom Jesus do Galo, né? A minha origem. E aqui eu sou filho adotivo, há 10 anos eu trabalho aqui, tenho a minha vida aqui em Caratinga. O Reginaldo por trás das câmeras, antes, sim, o início da vida, eu sou de Bom Jesus do Galo, o bairro chama Bairro Soares. Lá é mais conhecido como Rua do Cemitério, o pessoal brinca a passamão, né? Ah, que é? Lá, de onde que é isso. De uma infância, assim, muito pobre, né? Comecei a trabalhar muito cedo, aos 13 anos de idade, mais ou menos, já trabalhava. O que você fazia naquela época? Eu trabalhava na roça, com a parte de apanhar café, capina. Tem até um caso interessante, que tem um rapaz lá chamado... Ele levava a gente para trabalhar na roça e eu fui carregar milho para de boiadeira. Eu falei, nunca mais eu volto aqui. Foi uma vez só. Aí desse período eu fui trabalhar em serralheria, aprender uma profissão, não é, para conseguir desenvolver alguma coisa. E nessa época eu trabalhava para tratar da minha mãe, do meu irmão, entendeu? Com meu pai alcoólatra, então ele não tomava conta da casa, então isso ficava tudo sobre... Eram quantos filhos? Eram eu mais 2 irmãos. Um faleceu, né, aos 20 anos. Você era o mais velho? Eu sou o mais velho. Então sempre salva com o mais velho, né? O mais velho tem que puxar, né? Isso. É verdade. Exatamente. E aí depois você foi trabalhar com o quê? Depois fui trabalhar com serralheria. Fui aprender a trabalhar serralheria. Trabalhei na serralheria lá em Bom Jesus do Galo, serralheria Tony Bonfim. Quando eu vim para Caratinga, trabalhei na serralheria Pantanal, do Paulinho, aqui. E lá em Bom Jesus também eu comecei a trabalhar com instalações elétricas, fazer instalações elétricas para ganhar um pouquinho mais, né? Então essa história com as ciências, você começou muito com a física muitos anos atrás, né? Mas você pensava em ser professor naquela época? Não pensava em ser professor. Essa ideia de ser professor só veio depois conversando com meu colega, né? O Maurício Barros Corrêa Júnior. Hoje ele é pesquisador convidado lá em Oxford, estudou também aqui em Caratinga, ele é de Bom Jesus. Sendo um amigo, ele sempre ia na serralheria, já era minha serralheria na época, e ele sumiu. Ah, você comprou serralheria? O que eu fiz? Nós estávamos um dia fazendo uma cobertura, colocamos uma calha, eu vi um local lá, abandonado, tinha uma máquina de solda. E eu conheci o dono, o Celso Couto. Eu falei, eu vou lá pedir para trabalhar nesse local e cuidar para um moço que tinha um quintal enorme, e ele morava em BH. Eu cheguei com essa proposta, você vai ceder esse espaço para que eu trabalhe e, em troca, eu vou cuidar desse terreno. Fizemos uma horta lá, quando ele vinha, parecia que estava voltando de uma feira, sabe? E, em troca, ele não me cobrava aluguel, eu comecei com a máquina de solda dele que tinha lá, cortava tudo na serrinha, não tinha policorte nem nada, e começamos depois ir construindo essa serralheria. O Maurício apareceu, né? Maurício, o que aconteceu? Eu estou estudando. Falei, o quê? Naquela época, 2000, não tinha essa facilidade que tem hoje. E como que você está fazendo para estudar? Eu fui lá, fiz a matrícula, o resto eu vou vendo o que dá. Eu falei, eu vou estudar também. Nessa época você tinha só o 2º grau? Como é que era? Então, vamos fazer um feedback. Na época, como eu comecei a trabalhar muito cedo, até os 18 anos de idade, eu não tinha a 5ª série. Com 18 anos, eu vim aqui para o SESU, era debaixo do ABC Hotel, fazer o supletivo. Então, aos 18 eu comecei a fazer de 5ª a 8ª, e depois eu fui para o ensino regular. Depois que eu fui fazer, né, no caso, fazer a faculdade, que foi a de Física, em conversa com o Maurício. Ele falou, estou fazendo matemática. Eu perguntei, o que tem lá? Ele falou, bom, tem Física também. Aí eu liguei, peraí, eu gosto de serralheria,
faço parte elétrica, não, acho que física. Fui fazer o curso de física. Nem tinha nem noção do que era, eu nem sabia o que eu ia fazer. Mas eu tinha vontade de crescer. Isso é queria estudar. Exatamente, exatamente. O mais legal é quando eu falei para minha mãe, ô mãe, vou estudar. Ela disse, estudar como? Você não tem dinheiro. Eu lembro direitinho o que eu falei. Ô mãe, é melhor eu gastar 4 anos pagando do que 40 anos da minha vida trabalhando na roça. Então foi isso que eu decidi. Aí eu vim para estudar. Não parou mais. Isso, não parei mais. Empolguei, gostei. Foi um choque, né? Os meus colegas falam, caiu um raio na minha cabeça. E eu comecei a estudar. E me apaixonei. E não parou mais, né? Até hoje continua estudando, ganhando prêmios. Isso. E é sobre isso que nós vamos falar daqui a pouquinho, depois do intervalo. Você vai ficar agora com algumas fotos que o Reginaldo trouxe pra gente do início aí da carreira dele, do início dos trabalhos, quando ele formou. Vamos ver. Pois é, você viu aí algumas fotos do Reginaldo, daqui a pouco ele vai mostrar mais, tem o prêmio que ele recebeu de divulgação científica. Eu queria só para finalizar esse bloco, Reginaldo, te perguntar assim, o que mais te marcou nessa sua primeira fase da vida, né? Como foi uma vida sofrida, de muito esforço para conseguir estudar, e depois, assim, nessa fase, o que te lembra, assim, que mais te marcou de lição de vida? De lição de vida, a questão de superação. Mas o que mais me marcou mesmo não adianta. E eu falo que mais me marcou foi o principal estímulo, que era a miséria. Eu tenho um colega, eu sempre passo, colega assim, ele é 10 anos mais velho que eu, e ele lembra. Ele brincava que a gente passava sempre com manteigueira na mão para poder pedir sobra de comida nas casas. Porque como não tinha isso, quando eu era bem pequenininho, né? Com uns 10 anos, mais ou menos 9 anos. Então eu acho que mais me marcou, e eu tenho isso tanto entravado, assim, porque às vezes eu nem acredito como está a minha vida. De tão grato que eu sou a Deus, tantas coisas bacanas que acontecem, que eu olho assim e eu faço questão de voltar no bairro de onde eu sou, sempre, entendeu? Semanalmente, exatamente para não perder essa raiz, que eu acho que é ela que me dá força. Foi a superação, né? E chegar onde você chegou. Exatamente. Pois é, e daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos falar sobre os prêmios que o Reginaldo recebeu e de todos os trabalhos que ele tem feito aí como professor bugiganga e muito mais. Daqui a pouquinho nós voltamos. Hoje o Doctor Entrevista está recebendo o Reginaldo Eustáquio, o professor nosso, o professor bugiganga. Isso. É professor há 16 anos, né, Reginaldo? Exato. E há 10 que você está na Doctor. Exatamente. Já são 10 anos, né? 10 como anos professor já de da faculdade. Isso. E como que foi essa ida para professor? Nós comentamos no primeiro bloco, né, a dificuldade de estudo. E aí você foi para fazer faculdade, fez a faculdade. O primeiro dia como professor, como é que foi? Bom, o meu primeiro dia como professor foi num córrego chamado São José do Porto, a 12 quilômetros de Bom Jesus do Galho. Eu fui para substituir a Fátima, que era minha colega também na faculdade, que me disse que iria sair de licença maternidade, falou isso há uns 6 meses antes, e eu comecei a ir até a Prefeitura de Bom Jesus, insistentemente pedindo essa oportunidade para ministrar essas aulas. Aí comecei. Agora, o mais interessante é que como ele era a 12 quilômetros, e a gente chegava em Bom Jesus às 18h50. Eu tinha 10 minutos para ir até o bairro Raul Soares, né, a rua do cemitério, o morro lá, tomar banho, voltar e tomar o ônibus. Aí eu não tinha esse tempo. Aí eu brinco com meus alunos que do limão você faz uma limonada. Eu comecei a vir a pé. Começando a vir a pé, eu vi a oportunidade de começar a disputar corrida. Aí eu comecei a vir correndo. Ah, é? Eu comecei a vir correndo e comecei a disputar corrida, empolguei. Tem até umas fotos aí com as medalhas, ele vai mostrar. Eu comecei a disputar corrida e comecei a vencer algumas corridas. Aí eu empolguei mais ainda. Aí dava dia de sábado, tinha aula de manhã, o ônibus me deixava ali na pedreira e eu ia correndo. No primeiro dia, o Tuil, que era motorista, ele olhou para mim e falou: pode deixar aqui? Você tá normal? Você não tá ficando doido, não? Eu falei: não, pode ir. Eu comecei a empolgar, sabe? Aí eu, quer dizer, tá vendo? Surgiu outra oportunidade. Virei atleta também. Virou atleta também. Atleta também. Mas como professor, nesse primeiro dia, o que você sentiu? Como é que foi a primeira vez?
Olha, eu estava super tranquila. Não sei, assim... Foi com física mesmo, não? Foi com matemática e com artes. E eu já mexia com dança de rua, esse monte de coisa, então para mim foi tranquila. Parece que Deus me deu esse dom mesmo, sabe? Assim, de possibilitar esse desenvolvimento das pessoas, de ajudar, sei lá. Então já veio em mim mesmo isso aí. Sim. E esse prêmio que você recebeu em 2010, um prêmio de divulgação científica da Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, qual foi o projeto que você apresentou que te deu esse prêmio? Então, foi um projeto de divulgação científica, que é o laboratório do professor Bugiganga, uma viagem pelo universo da ciência. Que essa ideia surgiu após uma palestra da Beatriz Alvarenga, que mudou a minha vida. Eu entrei no curso de física assim, sem saber o que eu ia fazer. Depois da palestra, daquela senhora que mudou. O que ela falou que te tocou? É o jeito que ela ensinava. Ela dava um espetáculo. Ela chegou com um baú, assim, uma caixinha, começou a tirar um monte de coisa e mostrar que aquilo eu arrepiava, sabe? E ela me pegou como cobaia, e eu acho que aquilo foi fundamental. E eu estava começando a rapar o cabelo, ela começou a me zoar, eu gostei demais daquilo. E eu comecei... Te inspirou a fazer o bugiganga, então. Me inspirou a fazer o bugiganga. Eu falei que queria fazer uma coisa mais dinâmica. Aí eu peguei um jaleco, eu era monitor do laboratório de física na época, comecei a ganhar um desconto, que foi muito bom, ajudou muito, né? Tava até para comer carne, eu brinco desse jeito. Aí eu coloquei nele um monte de tipo parte de grafite, desenhei tudo, ficar bastante doido, e comecei a fazer as palestras. Nas escolas? Nas escolas. Ensinando física... De forma diferente. De forma diferente. Isso. E aí, como que foi o prêmio, Léo? Estou até vendo aqui, que saiu na revista Minas Faz Ciência, o destaque, né? Encontro marcado com a inovação, você recebendo o prêmio aqui. Né? Mas conta como que foi a emoção lá na hora do dia, o que foi que aconteceu de diferente? Tem um caos interessante nisso aí. O que acontece? Falaram comigo que era para receber o prêmio, não falaram a roupa para ir, nem nada. Professor, quando vê na foto, vê eu tô bem vestido. Quando eu cheguei e sentei, tinha um local marcado assim, né, reservado. Eu sentei, a menina veio, sabe essas mulheres assim, tipo aquela que é dessa exposição de carro, com as mulheres lindas, maravilosas, 2 metros de altura. Todo social? Não, eu estava assim, normal. Ela chegou, senhor, o senhor está no lugar errado. Aqui é para o pessoal, a parte reservada. Falei, não, aqui é o meu local mesmo, eu sou um professor convidado. Ela não se contentou, deu meia volta, depois voltou novamente e me chamou a atenção. O meu irmão falou assim, sério para ter xingado ela? Meu irmão é muito cheio de energia, né? Falei, não precisa. Aí tá bom. Quando começou a chamar para compor a mesa, falou assim, embaixador dos Estados Unidos no Brasil, chefe da Comissão de Ciência e Tecnologia da Alemanha. Eu olhei assim e falei, eu acho que estou no lugar errado mesmo, entendeu? Eu estou no lugar errado. Aí depois me chamaram, falaram que eu deveria fazer, né, teria que fazer um discurso de 5 minutos, falaram, tipo, em cima da hora, aí eu fiquei assim, agora é fazer, né? Cheguei lá, falei alguma coisinha, eu lembro direitinho a frase que eu terminei, e é a frase que marca a minha vida, que fala, é do Roger Millikan, existem alguns historiadores que falam que é do Albert Einstein, fala que insanidade é fazer a mesma coisa, do mesmo modo e esperar resultado diferente. Aí quando eu desci, eu lembro de até piscadela assim pra menina, sabe? E junto veio um prêmio, veio um valor de 12 mil reais. Que eu comprei até um Corsinha na época. Andar de carro. Primeiro carrinho. Foi. A ideia seria para que eu fizesse o mestrado. Só que no mesmo período, né, eu passei no mestrado, aí eu fui até a diretoria da Docto, pedi essa ajuda e eles me deram uma grande ajuda no mestrado. Então, esse prêmio que eu ganhei, grande parte dele, eu pude comprar o Corsinha. Aí eu estava de carro. Bom, nós vamos continuar contando a sua história, né? Essa grande revirada, né? Grande virada que você deu na sua vida, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, rapidinho nós voltamos. Muito bem, estamos de volta com o programa Doctor Entrevista. Hoje eu estou recebendo o professor Reginaldo Eustáquio, que está aqui contando a sua história de luta, né, para estudar. Isso. E foi crescendo, conseguindo aí ganhar, né, o seu espaço. Hoje você, além de professor, também trabalha com palestras, né? Desenvolve equipamentos científicos, é empresário. Isso, graças a Deus. Me fala um pouquinho sobre esses equipamentos científicos. Quais são os equipamentos que você desenvolve e como que veio essa ideia? Então, nós desenvolvemos o laboratório para o ensino didático. Tem um curso de engenharia, um curso de licenciatura, então nós vamos até as faculdades, fazemos uma proposta de construção do laboratório e de acordo com a ementa do curso, nós desenvolvemos esses equipamentos. Mas o mais interessante é como surgiu essa ideia. Teve um período que estava havendo
uma comissão do MEC em um dos campos da Docto, lá em Vitória, e eles me convidaram para montar um laboratório de física lá, que eles tinham comprado, a Morgana e o professor Pedro na época. Eu fui lá, montei o laboratório e depois, na visita, o professor Pedro olhou e falou, olha, esse laboratório ele é legal, mas não tem aquele envolvimento, não é dinâmico igual aquele que você faz, que eu tinha montado, só com material alternativo, aqui em Caratinga. O Pedro Leitão. O Pedro Leitão. Aí eu falei assim, então faz o seguinte, o legal é se a Docto desenvolvesse esses equipamentos e vendesse esses equipamentos. Ele falou, não, o legal é se você criasse esses equipamentos, montasse um CNPJ e fornecesse. Quer dizer, ele me deu a ideia assim, eu forneci a ideia e ele me devolveu ela. E até o momento eu não tinha pensado como questão de ser empreendedor. Sim. Apesar de que o professor, o Reis, né, ele já tinha falado comigo antes. Mas não tinha caído a ficha, né? Não tinha caído a ficha, não tinha caído a ficha. Sim. E agora as palestras? Como é que você tem visto que você tem feito palestras? Olha, sim. Essa palestra eu acho fenomenal, eu gosto demais, porque é a possibilidade que eu tenho de mostrar para as crianças, para as pessoas, que existe uma forma de crescer, que a educação ela é essa ferramenta e que, na verdade, quando você tem fé, você acredita em você mesmo, você consegue. Porque nós falamos que tem fé, tenho fé na vida após a morte, mas será que tem fé mesmo? Será que tem fé? Porque qualquer dificuldade que tem, a gente se pequena, entendeu? Se acha fracassado, então tem que ver de onde que tem essa fé. Então eu acho que isso é fundamental. E eu só tenho a agradecer a Deus, entendeu? Por tudo que vai acontecendo, eu acho que é em virtude disso. Eu tenho uma colega, o Ricardo fala que eu tenho muita sorte. A Andresa fala que eu sou iluminado. Eu acho que é exatamente por causa disso. Essa fé e esse desejo de realizar. E eu gosto de mostrar isso para os alunos, para os professores e sempre motivá-los também a conquistar seus sonhos, isso, né? Junto com o Bugiganga, né? Sim. Que é o experimento nas escolas, sempre fazendo isso. E como é que as crianças reagem quando você chega? É muito legal. É muito legal pelo seguinte, eu comecei, sempre que eu fazia palestra no início, tinha que ficar chamando a atenção. Eu solto uma bomba. Então sempre que vai começar, eles falam o nome, eu solto uma bomba, começa com a explosão. Mas o mais bacana é quando começou, o primeiro local foi Pocrane, o nome do local. A Cristina estava dando aula de física, me convidou a dar uma palestra lá, e eu falei, agora eu vou testar o bugiganga. E eu vou lá tanto tempo que hoje os meninos da escola, eles fazem vaquinha, eles juntam o dinheiro para poder pagar o transporte, a alimentação, tudo que é necessário para ir lá. Até hoje você continua indo Até lá. hoje, isso. Ficou uma cultura, ficou cultural na escola. Eu sempre vou lá e faço essa palestra. Sim. Pois é, falando em sonhos aí, que você está sempre motivando as pessoas, e os seus sonhos? Quais são os sonhos para o futuro, os planos para o futuro? Olha, o meu sonho, eu já faço isso com a palestra, que é possibilitar o desenvolvimento do ser humano. O meu sonho é servir como exemplo. Eu até tenho agora, né, uma grande missão, que eu recebi esse convite para ser pré-candidato a deputado estadual. E eu achei isso fenomenal, sabe por quê? Porque é uma forma de mostrar que alguém que vem do morro, alguém que veio de baixo consegue fazer isso. Porque nós temos na história, na cultura brasileira, que hoje o político ele tem que vir de uma família que é política. Eu acho que nós temos que mudar isso. E para mudar, eu acredito que cada ser humano, cada brasileiro, cada indivíduo, ele pode dar essa contribuição. E é legal ter alguém que não veio do berço político, né, que faz transformações, que gosta de transformação, gosta de ver o desenvolvimento do ser humano, poder contribuir e fazer isso. Esse é o seu novo desafio. Meu novo desafio. Agora, preparar para isso. Isso aí. Na verdade, eu estou preparado, né? Que quem me conhece há mais tempo em Bons Lugares já sabe o meu envolvimento na política, todo o processo de organização das campanhas e as minhas atuações. Mas você sai agora, então, como pré-candidato. Você lançou seu nome como pré-candidato. Isso, deixei meu nome, após o convite, meu nome está disponível, né, como pré-candidato a deputado estadual. Reginaldo, e no ensino superior, quando foi que você começou? Tem quanto tempo já? Olha, tem 10 anos e a forma... foi quando você começou na Docton, não é verdade? Exatamente, aqui na Docton. Você já começou na faculdade, não foi no ensino médio, foi na faculdade. Não, eu comecei no ensino médio, né, antes, mas no ensino superior foi na Docton, Sim. No curso de engenharia. O mais interessante é como que apareceu essa oportunidade. Um amigo meu, Bom Jesus, me disse, o Hudson, ele era coordenador do curso de engenharia elétrica, está à procura de um professor de física. E nesse período eu tinha começado o mestrado lá em Viçosa, que não deu para terminar, acabei voltando. Aí ele falou isso comigo no mês de janeiro, e o Hudson tinha dito a ele no mês de novembro. A minha fé é tão grande, a minha vontade, que eu juntei tudo que eu tinha, recorte de jornal, o trabalho que eu já fazia no supletivo, em Bom Jesus e no ensino médio,
E fui atrás do Hudson, à procura do Hudson. Aí eu consegui conversar com o Hudson, eu dei tanta sorte que foi uma semana antes de sair, no período tinha 3 pessoas para a vaga, parece. Aí o Hudson fez o teste, né, comigo, fez as perguntas, eu dei uma aula, tive uma entrevista de 1h30 com o Américo. Nossa, foi a maior entrevista da minha vida, 1h30. Escrevi quase que um livro da minha vida, né? Aí após esse processo todo, processo seletivo, aí eu comecei a dar aula. E foi desafiador. Porque a minha primeira turma, eu lembro, era 2 aulas de instalações elétricas e era para o Guilherme, que hoje é professor na Docto, e ele era funcionário da CEMIG, e mais 4 funcionários da Energisa. Então imagina se dar aula de instalações elétricas para o cara que já trabalha na área. Então eu estudava a semana toda para dar 2 aulas. Depois começou a dar aula de física, comecei a dar aula de mecânica dos fluidos e hidráulica. Também, para o pessoal da Copasa, tinha o Júlio, o Louraíto, que já sabiam tudo. Então eu tinha que comer caderno para chegar preparado. Foi um desafio enorme, mas foi excelente, muito bom. É uma outra... sabe o que é legal da faculdade? É que a cada 6 meses renova a energia. Chega pessoas com novos sonhos, sabe? Assim, novos objetivos, e a gente acaba absorvendo aquilo. Por isso que eu brinco que o professor não envelhece por isso, que tem sempre aquela energia, pegando um pouco do aluno, né? Então é assim. E hoje em dia na sala de aula, eu vejo que você trabalha muito com questões práticas, né? Mas também tem a aula teórica, né? Sim. O meu aluno, eu brinco muito com ele, que eu adoro dar aula. Mas eu detesto sala de aula. Dá para entender? É o seguinte, a sala de aula ela é quadrada. E já observou que toda a escola parece uma cadeia? Parece um presídio. E o pátio onde os presos tomam sol, aquilo é assustador. E ficar na sala de aula tanto tempo, naquela caixa, você fica assim, você olha para aquele fundo, fica muito assustador. E eu gosto de uma coisa mais dinâmica. Sair com o aluno para a rua, para a obra, laboratório, eu acho que isso envolve o aluno. E o nosso aluno, quando ele chega, ele já está vivendo o trabalho, tem a família. Então, eu penso assim, eu assistiria a minha aula, eu acho que é esse o segredo. Se eu ver que eu posso ficar à vontade na minha aula, eu como espectador da minha aula, como aluno, aí sim eu acho uma boa aula. Por isso que eu crio esse monte de coisa. Eu te perguntei assim, então tem a parte prática, a parte teórica, mas o máximo que você pode para a prática, né? Exato, principalmente por ser engenharia. Principalmente por ser engenharia. Sim. Qual o maior desafio que você teve na vida? O maior desafio na vida... Você conseguiu superar? Além da miséria que eu falei, né? Que é, nossa, mas meu irmão, hoje meu irmão é serralheiro, mas ele tem uma inteligência emocional absurda. Eu brinco que nós somos hoje ricos, sabe? Perto de onde nós viemos, uma casinha de sapê, barriada. Hoje eu tenho meu carro, tenho minha empresa, tenho minha família, mas eu acho que de tudo isso, o maior desafio é educar um filho. Eu tenho um filho de 11 anos, porque cada vez que você vê assim acontecendo, você tem que contornar, educar, conduzir. Eu acho que o maior desafio hoje é criar um filho. Ele está com 9 anos, o seu menino? Ele está com 11 anos. 11 anos. 11 anos de idade, isso. Mas o que você acha mais difícil para educar? No que você acha mais Ser modelo. complicado? Ser modelo. Porque nessa idade de 11 até os 13 anos, não adianta você falar, filho, não jogue o lixo no chão, mas você vai lá e joga, porque ele vê o espelho, é o modelo, você tem que ser o exemplo. E também eu acho assim, o maior conselho é você ser o exemplo. Opinião todo mundo tem, então eu posso falar o que eu quiser para o meu filho ou para qualquer outra pessoa, só que eu quero que ele me veja como exemplo. E na verdade, então, vocês ficam se policiando o tempo todo, né? O tempo todo, e ele parece demais comigo. Eu vou analisando... Mas pai, né, espelho mesmo para o filho. Isso. Essa forma que eu sou elétrico, assim, agitado, é a mesma coisa. Teve um dia, a professora dele me convidou, seu filho é muito bacana, ele aprende rapidamente, muito inteligente, mas ele não para quieto. Ela está falando, eu estou assim, para lá e para cá também. Já entendi tudo. Herdou, então. Ficar aqui sentado, eu estou suando aqui, porque... Não é o seu estilo, né? Eu sou mais agitado, mais dinâmico, transformação. Reginaldo, foi um prazer ter você aqui conosco. Eu que agradeço. O nosso tempo já está terminando, eu deixo você fazer as suas considerações aí para terminar o nosso Docto Entrevista. Consideração, eu vou aproveitar a oportunidade e o seguinte, mostrar que cada cidadão é o transformador da sua vida. Eu acho que tem que ter fé, desejo, e essa motivação vem de dentro e que você consegue. Muito bem. Muito obrigada. Felicidades nos seus projetos, tá? Que Deus continue abençoando aí você. Sempre. Só tenho a agradecer a Deus. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo.
A gente se vê então no próximo Doctor Entrevista. Até lá!